é o novo filme de terror da Netflix. Estrelado pela atriz Amanda Seyfried, o filme chegou em cartaz essa semana e traz uma atmosfera de suspense e terror. Se você gosta desse tipo de filme, se você ficou interessado aí na história, fica aqui comigo, eu vou te trazer tudinho a respeito desse filme, sem spoilers, claro, para não atrapalhar o seu divertimento. Eu sou a Bia Vassou e esse é o canal Acontece Sempre. Aqui você encontra dicas de filmes, séries, notícias da TV, biografia de famosos, entre outros conteúdos aí da atualidade. Se você curte esse conteúdo, vem pra cá, se inscreve no meu canal. Eu vou ter o maior prazer em te receber aqui. Então agora, feitas as devidas apresentações, vamos voltar aí ao filme. Eu vou te contar um pouquinho sobre a história de Vozes e Vultos, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Duas partes no mesmo vídeo. A primeira parte eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o filme, a história, sem dar spoiler nenhum pra não atrapalhar o seu entretenimento. E na segunda parte eu vou colocar um avisozinho e aí sim eu vou contar o que eu achei do filme, pode ter alguns spoilers aí, então eu recomendo, se você não gosta de surpresas assim, assista só a primeira parte, depois que você assistir o vídeo, vem correndo pra cá e termina de assistir aqui o meu vídeo, tá bom? O filme se passa nos anos 80 e nos apresenta um jovem casal com uma filhinha pequena, onde ela é uma restauradora e ele é um professor universitário recém-formado. Eles moram na cidade grande, vivem ali com todas aquelas dificuldades ali de um casal jovem num local grande, né, onde o custo de vida é maior, até que o marido ele recebe uma proposta para trabalhar. Ele vai lecionar numa universidade no interior dos Estados Unidos. Então, para que eles possam migrar para essa cidade e ele poder ter essa oportunidade, a esposa vai ter que abrir mão do seu emprego e eles vão abrir mão de toda a vida que eles têm ali na cidade grande, mas com a expectativa de numa nova cidade, eles crescerem. O custo de vida numa cidade de interior ele é bem mais barato, né, do que numa cidade grande. Então, motivados por essa boa oportunidade de trabalho, o casal parte com sua filhinha pequena para ir para o interior onde ele vai lecionar. Chegando lá, eles ficam com uma casa, eles compram uma casa misteriosa, né? Sempre enredos com casas. Estados Unidos sempre tem uma casa. Então eles compram essa casa e essa casa ela guarda vários mistérios, né? E que esse casal, ao longo da estadia dentro da casa, eles vão ser surpreendidos por vários acontecimentos inexplicáveis, se a gente for ver do ponto racional, porque são acontecimentos ali que tem toda uma história por trás. Essa é a trama central do filme, é um filme de terror daqueles bem clássicos, né? Com casas assombradas, uma família. Só que vocês vão ver ali ao longo do filme que outros temas e outros assuntos vão sendo abordados ali aos poucos e vocês vão perceber isso ao longo da narrativa. A interpretação da Amanda Seyfried está muito boa. Eu acho ela uma ótima atriz, assim, eu acho que ela sempre se coloca muito bem. Inclusive, acho que é uma das atrizes, assim, injustiçadas de Hollywood, porque eu acho ela muito talentosa e ela tem muito poucas oportunidades em grandes filmes. Mas, enfim, às vezes também é uma escolha, né? Tem atores que optam também por escolherem determinados trabalhos menores, assim. Eu não tenho esse conhecimento todo da vida da atriz pra saber, da carreira, né? Mas ela tá muito bem no personagem, os outros atores também, a trama é uma trama envolvente, é um filme que te deixa ali com a atenção retida. O filme, ele vai sendo destrinchado ao longo do tempo e você vai tendo a sensação de imersão ali naquela situação, tanto dos sentimentos quanto do envolvimento mesmo. E esse filme eu acho uma ótima dica para vocês aproveitarem aí, quem gosta de gênerozinho aí de filme de terror, suspense, é uma boa dica. E como eu falei antes,
Agora que eu já apresentei para vocês o filme, eu vou contar um pouquinho sobre o que eu achei do filme como um todo. Então agora vão ter spoilers do filme. Se você ainda não assistiu o filme, não gosta de ter surpresas, eu te recomendo, pausa aí, vai ver o filme, vai curtir o filme, depois volta aqui pra gente trocar uma ideia, pra ver se você pensou a mesma coisa que eu a respeito do final, de todo o desenvolvimento, tá? Então agora eu vou contar pra vocês o que eu achei do filme no geral. Então, a minha percepção do filme é que ele é muito mais do que um filme apenas um filme de terror, tá? Eu achei que ele tem muito mais é vendido pra gente como um filme de terror, mas quando você começa a assistir, quando você entra naquele universo, você percebe que é muito mais do que isso. Principalmente quando ele vai descortinando, né, as cenas, as camadas por trás da personalidade de cada personagem. O marido da personagem da Amanda Seyfried, você fica realmente ali indignada, porque até então ele é um cara que ele tá tentando uma vida melhor com a esposa, você vê que ele é um cara ele guarda assim uma arrogância, assim uma pedância, mas você não imagina assim um tipo de caráter que ele tem. E depois você vai vendo ali no desenrolar do filme que ele é um homem totalmente abusivo. Ele quer que a esposa viva em prol dele, ele acha que tudo gira em torno dele, ele é um cara extremamente egocêntrico, ele é um cara que ele não se preocupa com os outros, ele só visa as pessoas como o que as pessoas podem dar a ele, o que as pessoas podem agregar para que ele possa subir. Assim ele estabelece a relação com os colegas de trabalho na universidade, inclusive com o chefe dele. Assim ele é com a esposa e até mesmo com aquela menina que ele conhece, que se torna amante dele. Ali ele quer só satisfazer a vaidade dele, ele não tem nenhum tipo de interesse amoroso, não é uma coisa assim, porque o casamento dele tá em crise, acontece da pessoa, não. Ali ele quer ter a manutenção daquela famíliazinha perfeita para a sociedade, porque ele quer ter uma aparência dentro da sociedade. Porém, ele quer viver a vida dele ali, vida louca mesmo, conforme ele pensa, conforme ele se acha. E ele se acha uma pessoa muito superior. Então, o que a gente vê ao longo do filme é isso. Isso fica tão claro pra mim, principalmente nas cenas onde ele apresenta a esposa dele pros colegas de trabalho, pro chefe, e todas as pessoas ficam encantadas ali com a personalidade da esposa dele, como a garota conversa, com a pessoa que ela é. E ele se sente surpreso, ele acha que o que as pessoas podem achar de interessante nela. Porque na cabeça dele, ela é só uma alegoria, ela é um enfeite para ele. O ser pensante da relação ali é totalmente ele. Ele é um cara muito fora da casinha, ele é um cara narcisista mesmo, egocêntrico. E essa relação, só ao longo do tempo, quando o filme vai se destrinchando, é que a gente percebe o tipo de relação que ele tem com ela e que nem ela percebe isso. Ela demora um tempo para ela entender em que tipo de relacionamento que ela está. E infelizmente quando ela percebe é tarde demais. Os fantasmas ali são os mais tranquilos do filme inteiro, porque na verdade o grande mal, o grande mistério ali é o macaratismo dele, assim como foi dos outros homens que estiveram naquela casa ao longo dos tempos. Aquela casa ali, ela sempre teve os crimes porque os homens, eles eram homens narcisistas, homens que não respeitavam suas esposas, que não tinham uma relação afetiva com as esposas, eles tinham uma relação de posse. E isso não é uma coisa boa, tanto para com o homem, com a esposa, quanto para a esposa com o homem. A gente sabe que relacionamento abusivo pode ter das duas partes, tanto de uma quanto de outra. E ali foi se desenrolando e aquela casa ficou ali acumulada com aquelas energias negativas. E o espírito, né, da última moradora, que foi a mãe dos garotinhos que trabalham
como funcionários para o casal, ele fica ali, aí que você entende, ela tá ali tentando ajudar a garota, porque ela se enxergou na menina, né? As pessoas falam muito que os espíritos, os fantasmas, eles se atraem, eles se conectam com pessoas que têm a mesma vibração, a mesma energia. Então eu acredito que ela ficou ali porque ela sentiu aquela energia da menina de ser uma pessoa que estava passando pela mesma situação que ela. Então ela tentou ficar para defender a menina, só que infelizmente não pôde. Tanto que depois, quando a gente vai ver a cena da filhinha do casal, que a menina tá dormindo e ela acorda e vê a mulher ali em pé e a mulher fala assim, não, eu tô aqui para te proteger. A princípio, quando a gente vê no início, pensa que é alguma coisa assim, do espírito maligno e tal, mas quando você entende toda a história do filme, você entende que realmente aquela mulher morreu de uma forma trágica, de uma forma infeliz, e ela se conectou com a esposa e com a criança pela questão da identificação. São pessoas que estavam passando pelo mesmo que ela, e ela já vislumbrava o que iria se desenrolar. E quanto à questão do marido ter sido influenciado a matar pelo espírito ali não fica muito claro se o espírito que tá ali na casa, ali influenciando todo mundo, se é o espírito do primeiro morador, do pastor que adulterou, riscou o nome da esposa ali dos livros, chamou de maldita. A gente não fica muito claro se é o espírito dele ou se é o espírito do segundo morador, que foi o pai dos garotinhos. Fica ali meio dúbio. Mas que seja tanto um quanto o outro, dá-lhe uma subintenção de que eles ajudaram a interferir pro desenrolar da história, pro cara matasse a mulher. Mas assim, eu acho que ele já estava munido de fazer coisas erradas, porque quando ele viu que aquela teia de mentiras dele estava caindo, estava em ruptura, a primeira coisa que ele fez, e ele já estava longe da casa, foi sumir com as testemunhas. O chefe, depois a colega de trabalho na rodovia, e a gota d'água ali, a sentença de morte para a esposa, foi quando ela falou que percebeu a história toda. Aí, infelizmente, ela acabou se tornando a vítima, né? Então essa foi a minha interpretação mesmo do filme. Eu acho que é um filme que fala, eles usaram assim como pano de fundo a questão do terror, mas é um filme muito atual, que fala muito dessa... Hoje em dia a gente ainda vê muitos casos de feminicídio, fala muito dessa questão da situação da mulher, né? Apesar de hoje em dia as mulheres terem maior autonomia para trabalhar, para ganhar o seu pão, para viver, terem maior assessoria aí da justiça para se defender, a gente ainda sabe que muitos casos acontecem assim. Então eu acho que o filme foi mesmo nessa pegada de estar alavancando esse assunto que é atual, muito mais atual hoje em dia até do que antes, porque antes a gente sabe que acontecia, mas ficava muito por debaixo dos panos, né? Era uma coisa aceitável da sociedade, né, entre aspas, e hoje em dia não, as pessoas sabem muito mais a respeito dos seus direitos. Então essa foi a minha opinião mesmo naquele momento que ele estava navegando e que a gente vê a imagem do livro do chefe dele, que é uma pintura que falava a respeito da questão da espiritualidade e tudo. Eu acho que ali foi um simbolismo para dizer que ali ele ia ter a punição, né, por toda a maldade que ele fez. E foi basicamente isso, para você ter um final assim satisfatório. Não, ele fez, mas ele será punido. Foi mais ou menos essa percepção que eu tive do filme. Se vocês tiveram outras percepções, se vocês acharam outras coisas aí no filme, tô super curiosa, me conta, deixa aqui nos comentários, fala aí um pouquinho o que vocês acharam do filme, se vocês têm outros filmes aí na Netflix que vocês também gostaram, querem falar, por favor, fiquem aí. Um super beijo